Eu não pedi que Jesus subisse na cruz e morresse por mim. Por que ele fez isso? Bom, vamos ver o que esse rapaz vai comentar aqui e ver o que a gente consegue falar em cima desse vídeo, tá bom? Mano, Jesus não te faz feliz, velho. Por que ele te faz feliz? O que realmente é alegria? O que é felicidade de verdade? Porque a gente aprende isso. Não, alegria está no coração de quem já conhece Jesus. Jesus se faz feliz. Mano, Jesus não te faz feliz, velho. Por que ele te faz feliz? Ele não aparece, ele não fala, ele não faz nada. Você sofre pra caramba, mas quando acontece uma coisa boa, você fala, foi ele. E me deixou feliz. Pô, assim é fácil, velho. Eu não faço absolutamente nada e quando alguma coisa dá certo, eu atribuo e agradeço a ele. E quando dá ruim, eu falo, obrigado, porque tá me dando uma prova pra eu ficar melhor. Ou seja, ele nunca perde, mano. A ideia, essa narrativa da igreja de tipo, de alegria, de felicidade, na verdade é só um vazio gigantesco, mano. Porque você já nasceu devendo. Aí um cara morreu no seu lugar, que você nem pediu, mano. Eu não pedi pra ele morrer no meu lugar. Não, mas ele morreu no seu lugar, ele pagou o preço por você. Mano, eu tô com meu nome sujo, velho. Se você pagar minha conta lá, mano, e limpar meu nome no Serasa, eu vou falar, John, obrigado, mas eu não pedi, velho. Desculpa, mano. Na hora que eu pudesse, eu ia resolver. Não, agora você me deve e você tem que fazer. E você tem que agradecer. E você entende? Tipo assim, você já nasce com um peso, mano. Você já nasce com uma cobrança de tipo assim, não, mano, eu tô devendo, eu não mereço, eu não posso ser feliz. E aí você não pode mesmo ser feliz, porque transar não pode, que é pecado. Beber não pode, que é pecado. Balada não pode, tatuar, não. Era muito fácil saber o que era pecado. O que é pecado, mano? Te faz feliz? Faz, pecado. Tome a tua cruz e me siga. Você tem que se lascar, velho. Então olha que loucura, mano. É um ciclo vicioso, absurdo. Vamos lá. Tem muitas outras coisas interessantes, né? Ele fala sobre a questão da felicidade, fala sobre o fato de que Deus não perde, fala sobre o fato de que Deus não aparece, né? Não fala com a gente. Então tem muitos pontos que vão me gerar outro vídeo. Eu até gostei das ideias aqui que ele trouxe. Vou fazer outros vídeos em cima disso. Mas o ponto de hoje é o seguinte. Eu não pedi para que Jesus subisse numa cruz e se crucificasse ali e morresse por mim, né, para redimir os meus pecados. Eu não pedi que ele fizesse isso. Então por que ele fez isso? Para responder isso daí, a gente precisa se lembrar de duas situações. Né? Algumas situações, na verdade. Mas eu vou usar dois argumentos para responder isso tudo. A primeira coisa é que Deus já existe nessa hipótese, né? A gente não pode trabalhar aqui, a gente não pode voltar várias casinhas e eu ficar tentando explicar para vocês aqui que Deus existe. Então a gente já tá numa ótica onde Deus existe e esse Deus se faz homem e vai morrer numa cruz sem eu ter pedido. Então beleza, agora que a gente já avançou essas casas, a gente consegue falar os argumentos que são necessários para refutar esse comentário dele. Bom, qual que é a ideia então? Deus é muito mais inteligente que você. Já que ele já existe, a gente não precisa perder tempo aqui provando isso. Então, é óbvio que Deus é uma realidade, uma natureza que é muito mais superior a você. Imagina se ele não fosse. Inclusive, refutando aqui rapidinho esse ponto de Deus nunca perde, né? Imagina se ele perdesse, pô. Se ele tivesse essa capacidade de perder, ele poderia ser igualado a você. Né? Inclusive, você poderia ser superior a Deus. Né? Se eu vou colocar uma vida aí de Alexandre o Grande, por exemplo, é um líder que praticamente nunca perdeu nenhuma batalha na vida dele. Poucas foram as derrotas, se é que tiveram derrotas na vida de Alexandre o Grande, né? Nesse sentido terreno, nesse sentido humano, a gente talvez coloque como muitas pessoas nunca perderam, né? Então, a gente precisa ver a etimologia, o sentido mais profundo, né? O sentido das palavras profundamente. Né? O que ele está colocando como felicidade, por exemplo? O que ele coloca como perda? Então, se for uma perda no sentido que a gente conhece, realmente Deus nunca vai perder. Né? Agora existe um outro sentido. No caso, Deus se fez homem e perdeu a vida dele, mas depois ele recuperou. Né? Deus, por exemplo, perdeu o pai dele, José, o pai terreno dele, José. Perdeu, pô, morreu. Morreu aqui nessa vida, né? Então, óbvio que no sentido material, Deus poderia perder coisas, né? Mas enfim, o ponto do vídeo não é esse. Né? Vamos lá. Deus é muito mais superior do que nós, seres humanos. Porque a natureza dele exige que ele seja assim, que ele não perca, que ele seja mais superior a você. Que ele é mais inteligente do que você. Já pensou se o seu conhecimento fosse capaz de compreender as ações de Deus? Isso significaria que o seu conhecimento é desse tamanho e o de Deus é desse, porque o conhecimento de Deus está contido no seu. Então, não faz sentido. O seu conhecimento, na verdade, está contido no de Deus, que conhece de todas as coisas. Então, por natureza, há de ser assim. Isso nos leva para o segundo ponto, que é onde eu quero chegar. Deus sendo nosso pai e um bom pai, ele quer o bem para os seus filhos, como todo bom pai, né? E muitas vezes nós, como os filhos, né? Você imagina, um pai que sabe muito mais do que o filho, a relação, por exemplo, do seu pai com 40 anos de idade,
E você, com 3 anos de idade, você tem meningite. E aí você tem que tomar aquela vacina, aquela injeção que é insuportável, que dói muito. Pô, como é que você convence uma criança disso? Não convence, né? Você só leva ela. E, meu irmão, vai fazer ela tomar a vacina. Ela não vai. Se você perguntar pra criança se ela quer tomar a vacina, é óbvio que ela vai falar que não. Ela prefere tomar um sorvete. Mas muitas vezes o que a criança quer não é o que ela precisa. E um bom pai, que vê para além dessa vontade da criança, né? Ele vê a necessidade, de fato, o que meu filho precisa para ele continuar com saúde, né? E não correr esse risco. Então, é necessário que meu filho tome a injeção. E um pouco disso está simbolizado na cruz, né? Na nossa relação com Deus num todo. Né? Muitas coisas vão acontecer na nossa vida que a gente não vai ter a capacidade de compreender o porquê que está sendo daquela forma. Porque não foi o que a gente pediu, e foi o que a gente ganhou, na verdade. E por que a gente ganhou? Bom, qualquer espécie de mal, de sofrimento, de tribulação, de tristeza, só é concedida por Deus na nossa vida, porque de alguma forma ele consegue extrair um bem que nós não enxergaremos a partir dali, e que, sendo bom pra gente, né, num geral, ele vai fazer isso com o objetivo de ser bom, em alguma medida, de extrair um bem muito maior, seja pra você ou seja pra 500 pessoas ao seu redor, de uma forma que a gente nunca vai conseguir compreender, por causa daquela primeira realidade que eu havia citado. Então, não espere compreender 100% o porquê que Deus se crucificou por você na cruz. Por que é assim? Apenas vai ser muitas vezes que seja necessário que a gente siga Deus. E isso é um argumento muito ruim, se a gente não aprofundar ele. Por que é assim? A gente precisa aprofundar esse argumento, caso contrário vai cair no que compreensivelmente gerou a revolta aqui no nosso amigo Daniel, que é, o que é a felicidade? É Deus. O que é Deus? É a felicidade. Aí fica nesse argumento circular que muitos cristãos adotam, que não convence ninguém de nada, pô. E é necessário que a gente tente compreender um pouco mais. E essa realidade do sofrimento na nossa vida já foi descoberta por todas as pessoas que existiram nessa vida. Todas as pessoas que passaram nessa vida, sejam imperadores, reis, príncipes, os maiores jogadores de futebol, as pessoas que conseguiram alcançar todos os seus sonhos, nenhuma delas vivia uma realidade que fosse livre de injustiças, de perdas, de sofrimentos, de tribulações. Ninguém, nunca, nessa vida viveu essa realidade. E se Deus viesse para cá e fosse o único bonzão que não vivesse essa realidade, provavelmente a gente estaria reclamando, né? Então, se Deus viesse e tivesse vivido essa realidade e não sofrer, a gente falaria como Deus é egoísta, né? Ele deixa a gente aqui sofrendo, enquanto ele vem aqui, fica no bem bom, passa nessa existência, não sofre, não faz nada. Quem é ele para ensinar a gente alguma coisa se ele não sabe o que a gente sofre? Então, se ele não sofresse, a gente ia reclamar, né? Porque ele ia ser egoísta. E agora ele sofreu, a gente reclama porque ele sofreu. É a realidade egoísta, no final das contas, da nossa natureza humana. Bom, todos nós somos assim, e óbvio que eu sou assim também. Né? Muitas vezes, é claro que... Outro ponto que ele fala, né? Por que Deus não aparece? Eu já tenho um vídeo aqui no canal sobre isso. Então, qual que é a realidade da cruz? O outro simbolismo que ela representa, né? Essa realidade de que nessa vida haverá sofrimento, injustiça, tribulação, tristeza, e é impossível você escapar disso. Então é melhor que você conte com Deus para viver essa realidade. Muitas pessoas vão querer evitar a cruz para fugir do sofrimento. O que elas acabam ganhando é a cruz, o sofrimento e a perda de Deus, porque elas optaram em não escolher Deus, né? Você tem a possibilidade de... A cruz já vai vir. Eu ando com Deus ou não ando com Deus? E aí vamos lá, né? Deus não pede coisas para você que são incompreensíveis, pô. Dá pra gente chegar à conclusão de, caraca, pra que o sofrimento? Hoje a gente consegue olhar para trás e ver, na época talvez muitas pessoas não conseguiam entender, os apóstolos todos fugiram, né? Por que Deus tá subindo numa cruz, cara? Até hoje existe essa dificuldade, né? A gente nunca vai entender completamente, mas hoje a gente consegue olhar para trás e ver quantas maravilhas não foram feitas a partir desse fato histórico de depois que Deus se colocou numa cruz e ressuscitou. Quantas instituições, quantas obras de caridade não foram feitas, né? O hospital, uma criação da Igreja Católica, as escolas, as universidades, a instituição da Igreja Católica é a igreja que mais realiza obras de caridade em toda a história das civilizações. Então, quantas coisas não foram feitas a partir desse acontecimento? Hoje a gente consegue olhar para trás e ver que fez algum sentido, né? E aí eu vou além. Jesus não precisava ter vindo para a gente descobrir que a realidade do sofrimento e do esvaziamento de bens materiais e de prazeres imediatos é uma realidade que vai te aproximar de uma felicidade mais contínua. Os filósofos de 3.000 anos atrás, que já começaram a adotar as técnicas de estoicismo, né?
de escassez mesmo material, de não depender disso para alcançar a felicidade, já haviam se aprofundado mais nesse conhecimento, né? De que não é se recheando de bens materiais que a sua felicidade vai ser alcançada. Não é fazendo sexo todo dia que a sua felicidade vai ser alcançada, que você vai ganhar um sentido para sua vida. É só você ver. Quando você vai para academia durante um mês, por mais doloroso que seja passar por esse experimento, no final você vê uma recompensa muito mais contínua, né? Um estado de que você alcançou, um estado de paz maior. Cara, quantos nãos você deu para batatas fritas, para comidas gordurosas, mas hoje vale a pena, né? Hoje você tá no shape. Então, a gente não precisa nem se aprofundar muito só em teologia, ou ficar falando só sobre Deus. Por que é assim? É porque Deus quis? Não, não é assim porque Deus quis. Simplesmente é assim. A vida funciona de uma forma. E Deus vai querer te conduzir pelo caminho em que necessariamente você vai ser feliz. Não foi Ele que ditou assim. A realidade é assim que funciona. Ele não escolheu isso. Inclusive, todos os ensinamentos que Ele te manda fazer, não é porque Ele precisa que você faça para a glória dEle. Ele coloca esses ensinamentos para você para facilitar a sua vida. Porque vivendo esses ensinamentos, você com certeza vai ganhar um sentido de vida maior, você com certeza vai ganhar uma felicidade muito mais contínua, muito mais perpétua do que todas aquelas outras momentâneas que você estava vivendo, né? Então sim, existem conhecimentos divinos de verdades reveladas, né? Pela doutrina, pela tradição, pela palavra, né? Como o fato de precisar ir à igreja aos domingos, especificamente nos domingos. Por quê? Isso faz parte da revelação, né? E existem muitos outros conhecimentos que são por tradição. Agora, a castidade, por exemplo, a realidade de você obedecer o seu pai e a sua mãe, você não matar, não roubar, não invejar as coisas alheias, isso são coisas que não é para sua tristeza, né, que são pecados. Você não comer demais, a gula, né, a luxúria, a avareza, são mandamentos que são para o seu bem. Se você começar a seguir isso, o fato é que a sua vida vai melhorar na prática. As pessoas que estão ao seu redor vão se beneficiar com isso também na prática, seguindo verdadeiramente esses ensinamentos, né? Agora, se você não vai atrás do porquê, só realmente vive essa realidade. Por que você está vivendo isso tudo? Porque Deus pediu. Mas por que Deus pediu? Porque é bom. E por que é bom? Porque Deus pediu. Porra. E aí tu não descobre nunca a parada. Realmente é um vazio imenso. E, bom, os filósofos antes de Jesus Cristo já descobriram que existe essa realidade, já descobriram diversos ensinamentos através da nossa capacidade de raciocinar. A gente já conseguiria chegar ao conhecimento do bem e da verdade de muitas coisas. Jesus vem, desce e nos mostra, nos facilita esse caminho, e a gente ainda reclama que ele fez isso. É como se o nosso pai tivesse nos dado a injeção da vacina da meningite, a gente não tivesse morrido e tivesse indignado com ele, né? Essa seria a analogia correta, e não a do amigo que veio, pagou a dívida e que você não pediu e depois te cobrou, né? A realidade correta dessa situação seria: o pai veio, te deu a vacina que não te matou, hoje você está vivo e você está falando para ele que você não pediu para ficar vivo, né? Então, é mais ou menos nesse sentido a analogia correta. Bom, estou falando demais, já deve estar batendo aí sei lá quantas horas de vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu não me aprofundei tanto, eu tentei aqui. Tem muita coisa interessante que esse cara falou. Seria legal fazer mais vídeos sobre os pontos que ele mencionou aqui. Mas por hoje é isso, espero que tenham gostado. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Espero eu comentar mais coisas sobre isso. Vamos ver. Bom, espero que tenham gostado aí. Deixa o like se gostou, comenta o que você quer que eu fale mais sobre esse vídeo dele. Tem muitas coisas interessantes. Quem tiver dúvidas aí sobre a fé católica, sobre qualquer ponto, comenta aqui embaixo, a gente tenta responder. Um abraço, fiquem com Deus, até a próxima.